Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso tempo juntos para a gente conversar um pouco, respondendo ou tentando responder as suas perguntas que chegam aqui para mim. Começa agora mais um Entre a Gente. Pergunta da Beatriz. Fala, Beatriz. Olá, Helena. Sou a Ana Beatriz e tenho 17 anos. Quais conselhos daria para uma jovem que está iniciando a vida adulta, com faculdade e saindo da casa dos pais? Beatriz, você tem 17 anos. Um dado científico é que o seu córtex cerebral ele só vai estar amadurecido aos 25 anos de idade, ali em torno dos 25 anos de idade. Então, muitas coisas vão mudar daqui dos seus 17 até os seus 25 anos. Depois dos 25 anos, algumas coisas vão fazendo mais sentido, outras que você amava não vão fazer tanto sentido assim. Vai ter uma mudança bem expressiva, ok? Então, meu conselho para você é: leve em conta o que os seus pais te ensinaram. Pode te parecer chatice nesse momento, ou pegando no seu pé, ou será que os meus pais sabem tudo mesmo? Mas normalmente, né? Não é sempre assim, mas normalmente quando você escuta uma pessoa mais velha, você está escutando uma pessoa que viveu mais do que você, já passou por experiências que você ainda não passou, tem uma perspectiva e algo a te ensinar de acordo com as suas próprias vivências também. Então, o conselho que eu tenho para te dar: leve em conta os conselhos dos seus pais, os fundamentos que eles te deram. A segunda coisa, leve em conta que você é muito jovem e por mais madura que você seja, por mais opinião que você tenha hoje, o seu córtex cerebral ainda não está totalmente formado. Então, muitas coisas ainda no seu corpo estão acontecendo que vão promover uma nova perspectiva na sua vida. O que também não é garantia de sabedoria. Então, aí vai o meu terceiro e mais importante conselho. Busque sabedoria do alto. Peça ao Espírito Santo de Deus para te ensinar a viver a sua vida. No livro de Eclesiastes, se eu não estou enganada, o escritor diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Então, nós precisamos de ter um coração sábio. Nem toda inteligência é sabedoria. Tem uma sabedoria que é humana e animal, mas tem uma sabedoria que vem do alto, e é essa que deve nos dirigir. Então peça sabedoria a Deus, né? Faça o seu melhor, seja nos seus estudos, seja com o que você trabalha, seja uma pessoa acima da média, não se mova apenas para fazer o que você acha que deve fazer, mas fazendo o que você sabe que é o certo a fazer. Tá bom? E que Deus te abençoe nessa jornada. Se cerque de boas pessoas que vão te ajudar a permanecer num bom caminho. Tem pessoas que se aproximam de nós e elas, na verdade, elas nos seduzem para um tempo, para um ambiente que não seja tão favorável. Fique atento a isso também. Pergunta feita em anonimato. Ok? Sou casada há 16 anos. Tenho 4 filhos, com 15, 13, 12 e 11 anos. Meu marido nunca foi pai ou marido. Sempre foi um herói na rua, mas em casa mal fala com a família. Nós dois somos cristãos. Eu acredito na submissão feminina conforme a Bíblia. Mas como vou me submeter a um homem que não ama a Cristo e não se parece com ele? Já conversei, mostrei na Bíblia, já fiz tudo que pude, mas ele não muda. Não sai da TV nem do celular para ficar com a família. O que eu faço? Estou exausta. Uau! É um grande desafio. A gente está num julgo desigual. Esse é o problema do julgo desigual. Quando duas pessoas estão casadas, mas elas estão em frequências diferentes. Elas pensam coisas diferentes, elas querem coisas diferentes, elas sentem coisas diferentes. Então é um grande desafio. E
A submissão bíblica, a gente tem que entender que a submissão bíblica não é ser capacho de ninguém, ok? De maneira nenhuma. A evidência disso é que eu acho que você já entendeu isso, porque você conversa com ele, você argumenta com ele, né? E isso está certo. Você é companheira dele, você é parceira dele, você é mãe dos filhos dele. Então, tem uma conversa, tem um mesmo patamar de diálogo, né? Então, que bom que você está promovendo essa tentativa de expressar para ele que as coisas não estão legais, ok? Isso não é submissão. Isso tá dentro de um relacionamento e tá tentando fazer o relacionamento funcionar. Agora, se ele não está na mesma frequência, ok, isso é um fato ruim, é ruim. Mas vamos ter uma outra perspectiva dessa situação? Você citou aí que ele nunca foi pai nem marido. Será que você não está fazendo esse comentário porque você está muito ferida com a atual situação de vocês? Porque se ele nunca foi pai nem marido, como que vocês tiveram 4 filhos juntos? Pensa um pouquinho sobre isso. Baixa as armas. Eu sei que eu posso estar te deixando brava nessa hora, tá? Baixa as armas. Calma, fica calma. Eu quero te ajudar. Não tô aqui para te sabotar, não tô aqui para te acusar de maneira nenhuma. Baixa as armas e pensa comigo. Será que nunca foi? Nunca. Vocês têm 4 filhos. Às vezes, esse momento que vocês estão vivendo, onde você está se sentindo tão sobrecarregada, está apagando qualquer traço de bondade nesse homem. Você está conseguindo enxergar só os pontos negativos dele. Ele não dá atenção pra gente, ele não dialoga com a gente, ele só fica no celular, só fica na televisão. Será que isso não é uma tentativa de escapar? Porque você mesma disse que ele é um herói na rua. Como ele pode ser uma boa pessoa na rua e ser tão ruim em casa? Tem alguma coisa aí, não tem? Será que é alguma coisa que ele carrega lá desde a família de origem dele? Às vezes é o ambiente de onde ele veio lá atrás. A maneira como o pai dele talvez foi para a família. A maneira como ele foi o relacionamento com a mãe dele. Às vezes ele nem teve uma família de origem presente, às vezes foi criado. Não sei. O que eu quero te chamar a atenção é que ninguém é ruim à toa. Não estou querendo aqui passar pano e justificar violência doméstica, mau caratismo. Não é isso que a gente está falando aqui. Porque o que você disse para mim, em nenhum momento você falou que ele é desonesto, que ele é ladrão, que ele é abusivo, que ele te bate, que ele é monstruoso com os filhos. Em nenhum momento você colocou aqui. O que você colocou para mim é que vocês estão numa frequência diferente. Quando chega em casa, ele fica alheio, apagado, distante, omisso. O que está provocando essa omissão? A gente precisa de refletir, porque eu não estou perto de você. Então, eu estou trazendo essas perguntas para você fazer uma autoanálise. É uma história do passado dele? É uma história familiar difícil que, nessa fase dos seus filhos, né, que é a adolescência, aí, está refletindo? É, às vezes, um problema financeiro. Vocês estão aí com uma jornada financeira apertada. Às vezes, você assume demais o papel de eu vou fazer acontecer, não preciso de mais nada para esse homem. Não preciso desse homem para nada, eu vou lá e resolvo. Porque a tendência, gente, quando nós mulheres nos tornamos demasiadamente fortes e resolvemos tudo, esse cara brocha. Desculpa a palavra. Mas em todos os aspectos, esse homem se desinteressa. O homem ele precisa se sentir importante de alguma forma, motivado de alguma forma, participante, atuante de alguma forma, porque senão ele vai, às vezes começa com uma omissão dele, e aí a gente já logo pula na frente e resolve tudo. Isso só fortalece essa omissão, nós passamos a ser desinteressantes. Já que a gente resolve tudo, ela resolve tudo, deixa eu resolver, então é bom que não me encha a paciência. Entendeu? Então, você precisa de refletir sobre isso. Você que não me deixou aqui o seu nome, mas eu tô te falando como uma irmã, como amiga. Você tá em julgo desigual com seu marido. Mas será que ele não tem nada de bom?
Será que não tem nada de bom que dá para você voltar a admirá-lo por isso? Será que não dá para nutrir esse relacionamento que está doente para que ele seja remediado, para que ele volte a se robustecer, para que ele volte a ter um ponto de conexão? Afinal de contas, vocês têm 4 filhos. Eu não sou a pessoa que vai fazer apologia a fique junto de qualquer jeito, entendeu? Tem que ficar junto a qualquer custo. Não sou essa pessoa. Eu acho que quando uma das partes não quer, né, se torna um ser abusivo, se torna um ser monstruoso, que agride verbalmente, fisicamente, esse casamento já acabou. Mas, às vezes, ele tem características, ele está atravessando, vocês estão atravessando um período ruim que dá para remediar ainda. Às vezes, seu casamento está em coma, mas ainda não morreu. Então, se esse é o caso, lute pelo seu casamento, continue insistindo nos diálogos com ele, fale com o Espírito Santo de Deus, converse com Deus, fala: Senhor, eu quero salvar esse casamento, mas eu não posso lutar sozinho. Eu preciso que o meu marido também se desperte, entendendo que o casamento é entre 2 pessoas, ok? Porque o divórcio, gente, ele pode resolver algumas coisas, mas ele vai trazer tantas outras consequências, tantos outros problemas, que enquanto a vida, enquanto está vivo, se é possível, né? Se o problema é realmente a falta a frequência desigual, se é o diálogo difícil, se é a comunicação complicada, ainda tem jeito, ok? Então pensa nisso com carinho, busque ajuda terapêutica, né? Às vezes você fazer uma terapia com uma psicóloga cristã, de preferência, né? Porque, ok, que tem psicólogos com todas as linhas e a gente acredita que o psicólogo ele deve deixar a fé dele do lado de fora da porta. Mas, infelizmente, a prática está me mostrando que muitos psicólogos estão trazendo a fé equivocada deles para dentro do consultório, estimulando a decisões difíceis, né? Então, hoje a gente tem maus profissionais e bons profissionais. Procure um bom profissional, tá bom? E peço a direção de Deus para isso. Eu espero que você consiga reatar o diálogo, a frequência, né? Afinar a frequência, afinar o diálogo, porque nem tudo que a gente está falando está sendo entendido pelo outro. E faça isso, primeiro por amor ao Senhor, segundo por amor aos seus filhos, amando a você mesma, porque o divórcio pode parecer uma libertação. Ela é uma porta de emergência para alguns casos, né? Para alguns casos, de fato, o divórcio vai ser uma libertação. Mas muitas pessoas que se divorciam, eu já conheço N casos, naquele momento da vida delas, ela pensou, não tem mais jeito, é o divórcio. Depois, quando ela usou essa porta de emergência, saiu, passou o tempo, puxa, teria feito tudo diferente. Então, vale a pena lutar? Se vale a pena, lute. Deus abençoe você. Pergunta da Vivian. Fala, Vivian. Gostaria de ouvir sua opinião sobre narcisistas. Sei que o tema está sendo banalizado, mas creio que o Espírito Santo de Deus vai abrir a nossa mente e usar poderosamente a sua vida nessa conversa entre a gente. PS, sou casada há 20 anos com um cristão com traços de personalidade narcisista. Uau! Isso é difícil, hein? Isso é muito difícil porque realmente o transtorno de personalidade narcisista, ele é uma doença. É muito complicado. É muito complicado. E eu não sei se eu tenho preparo suficiente para responder você sobre esse assunto. Eu acho que é uma doença. Eu acho que é extremamente difícil você estar num relacionamento com um narcisista. Eu acho que é preciso a gente começar a falar sobre isso para pessoas que ainda não se casaram e que às vezes ignoram os sinais no namoro, ou esses namoros muito rápidos, né? Ou acreditar que está dentro da igreja e que dentro da igreja não tem doenças, né? Psicológicas, emocionais. Aliás, o ambiente religioso, via de regra, é um ambiente escolhido pelo narcisista, né? Então, negócio muito complicado. A gente precisa de estar atento
A gente precisa de conversar sobre isso, principalmente para as pessoas que não se casaram, para ajudar nessa escolha ou ajudar a identificar pessoas com traços narcisistas. Mas para quem já está dentro de um relacionamento, como você diz que está, ajuda terapêutica, psiquiátrica e espiritual. Você precisa de ter um psiquiatra, um psicólogo e um líder espiritual sério, né? Gente, bandalheira, falso profeta, falso crente, falso pastor, falso psiquiatras doidos, psicólogos, isso tem. Mas não se desespere. Existe gente séria, tanto na profissão quanto no sacerdócio. E você deve procurar essas pessoas para você ser acompanhada. Porque a pessoa que é casada com um cônjuge que tem traços narcisistas, ela precisa ser acompanhada. Ela precisa saber como lidar com essa pessoa e em alguns momentos ela vai precisar de encerrar esse relacionamento. Bom, é difícil demais eu falar isso, porque eu sou a pessoa que levanta a bandeira, casamento tem jeito, Jesus cura tudo. Eu sou essa pessoa. Mas depois de ter acesso a alguns casos bem complicados, com pessoas que foram vitimadas por seus cônjuges narcisistas, é um caso aí que vale a pena você procurar ajuda terapêutica e pastoral, não apenas para pedir conselho ou para se cuidar, né? Mas para te ajudar a monitorar essa situação. E em alguns casos vai ser preciso uma ruptura para o bem, para o seu próprio bem, para o bem dos seus filhos, porque é uma pessoa doente e na maioria dos casos não querem ajuda. É muito complicado o narcisismo por causa disso. Na maioria dos casos, as pessoas não admitem que tem e não querem ajuda em hipótese nenhuma. Aí torna a situação muito complicada. Agora, eu acredito em milagres, eu acredito que Deus restaura, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma. Por isso é tão importante você estar sendo acompanhada de perto, sempre prestando contas às pessoas em que pé que o relacionamento está, para que você possa ser orientada. Porque a pessoa que vive com o narcisista, ela também acaba meio que refém desse relacionamento. Ele faz um jogo de palavras e de, sabe, num dia ele é um anjo, no outro dia ele é um demônio. E ele usa muito a manipulação. Então, você precisa ser monitorada, essa é a palavra. Você precisa de ter gente que está fora da situação para te ajudar a enxergar a situação, porque senão você fica refém, literalmente refém da pessoa que tem narcisismo. É isso que eu tenho a dizer sobre o assunto. Última pergunta da Paula. Fala, Paula. Helena, tem vontade de fazer outro sarau para sarar? Paula, eu tenho sim. Eu tenho. Foi uma ocasião tão gostosa, né? A gente viu ali que a simplicidade é o elemento principal de qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente tem tanta riqueza na simplicidade, né? A gente se reuniu aqui na sala de casa e com aquilo que a gente já tinha nas mãos, nossas pequenas sementes, espalhamos alívio para muita gente e a gente teve um feedback tão gostoso, né? Nos comentários, nas pessoas que foram abençoadas, que se sentiram consoladas. Muitas estavam vivendo luto, né, na época da pandemia, outras com entes queridos internados, enfim, né, foi um período difícil para todos nós. Então, sim, eu tenho muita vontade de fazer um outro sarau para sarar e quem sabe, né? Hoje a gente vive num mundo que não está trancado em casa por uma pandemia, mas a gente está vivendo num mundo tão conflituoso, né, cheio de guerras, de ideologias tomando o lugar da verdade, de confusões e de tanto ódio disfarçado de amor. Puxa, meu Deus, é um tempo desafiador. Então, cabe bem um sarau para sarar aqui, né? Vou conversar com a família. Tá bom, meu querido? Muito obrigado aí por trazer o sarau para sarar para nossa memória. A gente fica por aqui. Obrigado por você que esteve com a gente até aqui, ouvindo essas respostas. Gente, eu não sou a dona da verdade.
Eu sou seguidora daquele que é a verdade. E eu tenho procurado aprender com ele, que é manso, humilde de coração e tem buscado sabedoria do alto. Eu espero que essas respostas tenham abençoado vocês. Se não, vá nas Escrituras Sagradas. Elas são infalíveis. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Pergunte sempre ao Espírito Santo como levar a sua vida. Ele é o maior professor de todos, tá bom? Que Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo Entre a Gente.